Celebrando com Gil Fuentes. Os cartões Sicredi são parceiros ideais para todos os momentos. Uma viagem incrível. Realizar um sonho. Um desejo do dia a dia. Cartões Sicredi, com você em todos os momentos. Abra sua conta e peça já o seu. Sicredi é ter com quem contar. Sicredi é ter com quem contar. Hoje, além de uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, também considero um amigo, ele é ator de teatro, começou a trajetória no teatro, se consagrou com o espetáculo Cartas Libanesas, que ele vai falar aqui, e está na atual novela da Rede Globo das 19 horas, A Nobreza do Amor. Eu estou aqui com Eduardo Mosseri. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Falei correto, seu Eu ia falar isso, você falou perfeito. É, perfeito. porque é difícil, né? Eu nunca corrijo. Não? Não. Porque todo mundo erra. Cada um fala do seu jeito, tá tudo certo, imagina. Ninguém é obrigado a falar árabe, tá tudo bem. Bom, ele é filho, né, do arquiteto José João Mosseri, que faleceu em 2024. Faz um ano, Foi 25, 24. 24. Dezembro de 24. Exato. Não é isso? Isso. Fez um ano, agora em dezembro de 25, e seu pai foi assim muito renomado em Mogi profissionalmente falando, sim, né? Sim. Meu pai, eu tenho essa memória dele, assim, da gente ir andando por Mogi e ele mostrando as casas que ele ia construindo, né? Meu pai sempre foi essa referência, não só na arquitetura, mas aos meus olhos e do filho, que ama muito, também uma referência de ética, enfim, de companheirismo, de parceiro. Sempre magro, alto, né? E um lorde, vamos falar, nossa, ele é um lorde. Em algum lugar eu acho que eu puxei um pouco ele. Puxou, certeza. A mamãe Miriam, bem linda, de olhos claros, ninguém puxou? Se eu tivesse puxado o olho dela, eu estaria em Hollywood. Não tava aqui não. Mas nenhum filho? Ninguém puxou o olho dela. A minha mãe também tinha olhos de vidro azul, nenhum filho. Ninguém, olha... Só uma neta e um bisneto. Tudo bem. Foi melhorando nas outras gerações. Foi aprimorando. Mas filho nenhum saiu. Bom, a sua trajetória começou... Você fez ECA. Fiz ECA, fiz USP. Tá. Você queria ser ator desde criança? Eu vou dizer isso, porque poderia dizer algo diferente. Queria ter outra profissão, mas... Não queria. Seu pai não queria que você fosse arquiteto? Nunca. Eu fiz edificações, eu queria ter sido arquiteto. Mais também. uma coisa, né? Mais uma coisa. Meu pai nunca. Eu lembro uma vez só, comentei isso outro dia recente, até com a minha mãe. Meu pai uma vez disse assim: você fala tão bem, já tinha me informado, você fala tão bem, você devia ter feito direito. Mas foi a única coisa nunca. Pelo contrário, sempre apoiou, sempre torceu por eu ser ator, e é uma profissão que eu diria hoje, eu acho ela bem difícil. Muito. Não é para todo mundo mesmo. Não. E a instabilidade gera receio, não só, obviamente, em mim, mas eu fico pensando nos meus pais, né? O quanto que isso poderia gerar insegurança mesmo, né? Então, por proteção, você diria, não faça artes cênicas. Mas, pelo contrário, tanto meu pai quanto minha mãe sempre apoiaram. E você começou no teatro? No teatro, sim. Como ator de teatro e foi. E nunca saí. Nunca saí. E nunca sairei. Eu gosto de falar ator de teatro. Eu sou ator de teatro, porque é diferente ser ator de teatro e ser ator de televisão. Eu acho. Acho que tem... tudo é sobre ofício da atuação. Sim. Tudo, né? Mas, sem dúvida, tem habilidades distintas nos diversos meios, assim, né? O teatro me dá, entre várias coisas, eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro, mas me dá esse jogo do presente, né? Essa coisa do momento presente. Eu tinha um professor na ECA, já falecido, e ele dizia que o teatro nunca ia morrer, porque ele acha que todo mundo tem a necessidade de se ver ao vivo. Sim. É voltar ao tempo da fogueira, onde todos ficavam ao redor, contando histórias. Então, eu acho que o teatro fala muito sobre IA, né, essas coisas todas, vai mexer na televisão, no cinema, mas eu acho que vai, e uma hora vai querer voltar para se ver no outro, falando... conversando, trocando, ouvindo histórias. Então, para mim, teatro, desejo e acho que nunca vai morrer. 10 anos de Cartas Libanesas. 10 anos. Para quem não sabe, como que surgiu
esse espetáculo? Essa peça, ela tem... Nossa, vem muita coisa quando eu falo dela. Mas quando minha avó faleceu, minha avó Emília Mosseri, libanesa, ela e meu avô vieram do Líbano. E eu não conhecia meu avô. Quando minha avó faleceu, eu achei umas cartas dela em árabe. Eu não falo árabe, infelizmente, a não ser palavrão. Palavrão que eu palavrão eu já aprendi rápido. Em japonês eu sei falar, e árabe eu não sei não. Depois você me ensina. Vou ensinar alguns bem pesados, inclusive. Palavrão e comida, aquilo que eu mais sei, mas falar eu não falo. Meus avós não passaram pro meu pai, né, pros meus tios, e eles não passaram pra gente. Mas a ideia era traduzir as cartas e fazer com que aquilo pudesse virar um espetáculo. Essa era a ideia inicial. O processo começou em 2009, então já faz muito tempo a ideia. Eu levei para o meu professor da época da ECA, que é filho de libanês, que é o José Eduardo Saad Vendramini, e ele é do interior de São Paulo, e a gente começou a pensar sobre isso, sobre as cartas, sobre entrevistas, sobre memórias, mas escrevemos esse texto, ele escreveu, né? Eu ajudei o processo através das memórias da minha família e dessas cartas, e a peça mesmo estreou em 2015. Então começou em 2009 a escrita, mas foi estrear em 2015. Estreiei no Sesc Ipiranga, né, uma versão monólogo. E a beleza que eu sinto por conta dessa peça, muitas coisas foram se abrindo e foram acontecendo, e coisas que eu nem imaginava. Porque quando a gente mexe em ancestralidade, quando a gente mexe em coisas, digamos, impalpáveis, né, coisas que a gente não sabe de onde veio, a sensação que eu tenho é que a gente vai meio que abrindo uns caminhos que a gente nem sabia que tinha. E tanto que muita gente assistia a peça e falava, essa história é a história do meu avô, da minha avó, e eu olhava e não era libanês. Eu falava, não, eu sou italiano, né? Eu sou japonês. E aqui eu faço um adendo que eu sempre falo isso assim, nesse país, se você não veio de forma, seus antepassados não vieram de forma escravizada, né? E não for dizimado os indígenas, todo mundo tem um pouco dessa história que é o arquétipo de ser imigrante, né? De você ter saído da sua terra, às vezes por vontade, às vezes por não vontade, mas saiu para tentar uma vida melhor. Acho que é nesse lugar que a gente se conecta, né? A gente eu que cresci em Mogi das Cruzes, aqui Suzano, a gente foi formado por esses que vieram, né? E eu acho isso lindo, a gente é resultado dessa miscigenação desses povos que vieram. E você hoje, a Ana Cecília Costa, uma excelente atriz, que está inclusive na novela com ele, eu sou fã dela porque eu acho uma grande atriz. Ela está no espetáculo agora com você. Ela está no espetáculo, sim. Por 10 anos eu fiz a versão monólogo, eu viajei muito com essa peça, muito, muito. Rodei o Brasil. Mogi das Cruzes já esteve. Já tive 2 vezes em Mogi das Cruzes. Em Suzano não esteve. Esse é um assunto delicado, em Suzano nunca vim. De Suzano, eu desejo tanto vir, até porque tem uma colônia tão forte aqui também, né, em Suzano. Eu brinco que eu já fui para Marrocos, fui para o Líbano com a peça, mas não vim para Suzano. Para Suzano. Isso precisa ser corrigido. Vamos corrigir isso. E aí, quando fez 10 anos, que foi ano passado, eu pensei em... E eu fiquei todos os anos eu apresentei a peça. Acho que é algo muito inédito, assim. Todos os anos eu fiz essa peça, em 10 anos. Aí eu pensei numa continuidade, um projeto celebrativo, né? Porque como é a história de um homem que veio do Líbano e deixou a mulher grávida no Líbano, veio para o Brasil e deixou a mulher grávida. E ele troca cartas com ela. E na peça original a gente não sabe o que aconteceu com ela. Acho que nesse tempo de atualizar também os discursos, muitas coisas precisam ser alteradas. Então a presença feminina precisa ser colocada, celebrada, a voz tem que ser ouvida. Eu pensei nessa possibilidade de que tivesse uma continuidade. Então, digamos que é uma segunda parte do espetáculo. E foi quando eu pensei em trazer a Ana Cecília. Antes disso, chamei a Duca Rachid para escrever, que foi a autora da novela Órfãos da Terra que eu fiz, autora agora da novela... Você fez Órfãos da Terra com a Ana Cecília. Fiz também. com a Ana Cecília. E por isso que eu falo que essa peça gerou muita coisa. Por conta da peça, Cartas Libanesas, a primeira versão, a Duca Rachid assistiu e me chamou para fazer Órfãos da Terra. Então eu fiz a novela Órfãos da Terra, conheci a Ana Cecília, a novela foi escrita com a Thelma Guedes, e aí agora eu volto a fazer a novela, A Nobreza do Amor, que
escrita por Duca Rashid, Elísio Júnior e Júlio Fischer. E a Ana Cecília também faz. Agora ele é o Cury. Você não teve medo de fazer outro libanês? Sempre tenho. Porque assim, é difícil, né? Não, eu tenho, na verdade, pensando, eu amo fazer, eu acho uma paixão enorme e eu tenho uma facilidade, são 10 anos fazendo, né, o personagem. Mas claro, cada um tem a sua especificidade, então tá tudo certo. Mas esse é um pouco diferente do meu Miguel que eu faço no teatro. Esse é o Miguel Cury e o Miguel da peça é Miguel Marrafus. Esse eu tenho uma mulher, eu sou migrante no Nordeste, tenho uma filha. São outros conflitos, assim. Eu acho que eu tenho uma facilidade de ouvido, então eu falo com sotaque com muita facilidade já. Então, para mim é respirar. Eu respiro isso. Eu, como ator, talvez eu diria que eu desejo outros desafios, né? Eu queria fazer outras coisas, fazer outras etnias, outros papéis. Mas daí tem que tirar a barba e bigode. A barba você tirou. Tirei a barba para poder mudar do papel anterior, mudei, deixei aqui o bigode. Um bigodaço, por É um senhor bigode. E é engraçado que agora, olhando, eu tô me achando mais parecido com meu pai. Eu olho, meu pai só usava bigode. Então eu falei, eu tô a cara do meu pai. O que eu acho lindo, uma bela homenagem que eu faço para ele. Enfim, mas só voltando da Ana Cecília, você falou, a Ana Cecília fez uma síria na novela Órfãos da Terra. Tá. E ela fez com um primor, como todo o trabalho que ela faz. E aí foi inevitável chamar a Duca para escrever, chamar a Ana Cecília para fazer a esposa, mesmo embora ela é baiana, ela não tem nenhuma ascendência libanesa, mas uma vez eu vi que ela tem um encosto árabe. Então eu acho que para ela é fácil. Ela recebe. Ela recebe e vai. Ela faz muito bem a Adib da peça. Nós temos algo em comum, eu e esse menino aqui. Eu fui iniciado no teatro pelo Antônio Luiz Januzelli, o Janot, que também tem história com você. Eu adorei quando você contou isso tempos atrás, né? Janot, eu costumo dizer que eu não tenho mestres. Assim. E eu sou bem mais velho que ele. O Janot é bem mais velho que o Janot tá aí na estrada faz muito tempo. O Janot deve estar com uns 80 e tantos já, né? Ele é mais velho que eu. Deve estar bem, Janot é um mestre na profundidade da palavra mestre. Assim. Ele foi meu professor na ECA por 2 anos. Depois que me formei, a gente sempre se cruzava, a gente se procurava. E tem o laboratório do ator, né? Que ele não quer necessariamente resultar em espetáculos, ele quer formar homens e mulheres, né? Indivíduos. Eu ia lá na casa dele, ele tem uma sala de ensaio, a gente ensaiava. E depois de uma experiência após a novela Órfãos da Terra, eu fui para Roraima, na fronteira. Porque a novela falava sobre refúgio, então eu fui conhecer a realidade de perto, conhecer um pouco sobre as pessoas que estavam chegando lá. Isso foi 2020, né? Foi 2020, foi final da novela, 2020. Quando eu voltei, começou a pandemia, onde todos nós... Tudo isso já novela? A novela foi em 2019. 2019. Final de 2019. Aí, 2020, eu fui para Roraima, aí eu fiz esse diário de bordo, um pouco contando a experiência de lá. E eu ensaiei com o Janot 3 anos, de maneira online inicialmente, por conta da pandemia, claro. E a gente levantou esse espetáculo, que é uma continuidade sobre o tema da migração, só que agora falando sobre o refúgio. E Janot foi meu, assim como acho que foi para você, foi um norteador, um divisor de águas. Assim, tem essa função, mais do que pensar o ator ou a atriz, ele quer falar sobre indivíduos, né? Que é o que eu acho que a gente pode deixar de legado para o mundo, assim, quem somos antes de qualquer coisa, antes de qualquer profissão, né? Imagino que para você também possa ter sido assim. Maravilhoso, e estar com o Janot é um presente, né? Sempre. Um homem de uma sensibilidade absurda e contagiante em tudo que faz e fala. Sim. Maravilhoso. A Nobreza do Amor termina só lá pro final do ano. Estamos no começo. A novela começo. Acho que tem 20, tá com 20 capítulos. Tá só no ar. esquentando. Eu já tô com raiva daquela menina lá que é rica, lá, a mais bonita. Eu já tô com ódio dela, já agarrei ódio nela. Então tá funcionando, né? O papel tá funcionando. Já não vai querer que o Cury vai alugar uma casa lá pra outra menina que veio, que é a rainha princesa. Não é isso? Isso mesmo. E daí eu acho que ela já vai querer melar o papo lá da... Eu sei tudo que eu assisto. Eu não sei o nome dos personagens. Eu tenho um problema com isso, assim. Sempre a minha mulher fala assim: o fulano fez isso pra fulana.
Fala o nome do ator, Vera. Fala o nome do ator, que daí eu sei quem é. Porque eu não consigo decorar nome de personagem. Eu também tenho problema. Mas eu tenho problema não só com personagem, com pessoas. Não, isso o rosto eu gravo todos, mas o nome, às vezes, eu tenho que esperar a pessoa falar um pouco. Pra lembrar. Isso é ruim. É ruim. Mas a novela tá indo bem. Tá indo muito bem. Essa novela tem uma característica que eu acho muito bonita. Assim, eu brinco que é uma mistura. Ela tem um pouco de Órfãos da Terra, ela tem um pouco do Cordel Encantado, que é a outra novela que a Duca fez com a Thelma. Ela tem esse lugar que, por ser uma novela das 6, permite que é o tom fabular, né? É uma história. E aí, ela também usou a questão da migração e a pauta racial, porque a novela se passa na África. Ela começa passando na África, né? E a história dessa princesa que é obrigada a se exilar por um golpe que acontece no seu país. O que eu acho interessante nessa novela é que a gente não pode mudar o passado, no sentido de que essa mancha que a gente tem sobre o tema da escravidão, a gente não pode tirar, porque ele existe. Porque existiu. Não tem como você mudar o passado. Mas a beleza da arte, ela pode contar histórias de maneira fantasiosa e recontar como a gente quer ver o futuro. Acho que é nessa sensação que eu sinto que a novela entra. Então, a gente está falando sobre uma princesa preta. Nunca antes foi visto na TV, ouso dizer na TV brasileira, né? Uma princesa preta. Então é um reinado preto, é um reinado e é uma princesa orgulhosa das suas raízes, né? Isso eu acho muito lindo de ver, assim. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de preparação de novela e metade do elenco é preto. Isso é uma coisa muito rara de se ver. E eu desejo que deixe de ser rara, que passe a ser uma coisa habitual nas obras de arte, né? No audiovisual, no teatro. Porque se a gente considerar que o Brasil é feito por 54% de uma população preta, essa população preta não está sendo vista na TV e em outros lugares. Ela não só, ficou né? oculta durante por muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que... Essa novela tem um pouco essa função, acredito eu, de mudar o olhar do público, né? E aí, junto com isso, leva para o Nordeste, se passa no Rio Grande do Norte, então tem esse abrasileiramento quando elas vêm para o Brasil, e aí eu brinco que a novela é quase uma ONU, porque tem africanos, tem turcos, tem português, tem libanês, tem inglês, é uma mistura, lembrar a gente quanto país, a gente, como eu falei no começo, é uma mistura de tudo isso. Então a novela tem essa função também. Edu, eu fiz um espetáculo que nós tínhamos que pintar a atriz de preta. Oh, meu Deus. Porque não tinha atriz preta. Isso em Mogi das Cruzes faz muito tempo. Não tinha. E daí, assim, como faz o espetáculo? Porque a atriz era... o espetáculo... a empregada era uma preta que ficava com a herança toda lá. E daí era a atriz pintada de preto, né? A gente viveu isso, eu vivi isso. Mas... Bom, nós não somos pretos, então talvez pra gente fique mais difícil falar nesse sentido, porque a gente não é afetado diretamente por isso, mas se a gente pensa que isso que foi feito é um blackface, né? Lá atrás, quando fizeram, e os filmes americanos, muitos também faziam isso lá atrás, né? Novela na Globo fez também lá atrás. Fez também, também. O Sérgio Cardoso fez uma novela, né? A Cabana do Pai Tomás, ele se pintava de... É um grande ator, se pintava de preto. Ele estava... encenando uma novela quando ele morreu. Sim. E daí ele foi substituído por outro ator no meio do caminho. Mas ele fez isso, né? Eu acho que é bom a gente falar a existência de que isso teve, né, de novo, não é para pagar, existiu isso, mas que isso não se repita, ou que não aconteça mais, né? Exatamente. Que a gente tenha a quantidade, como eu estava dizendo, de atores e atrizes pretas, que elas possam fazer os seus papéis. E tem os japoneses atuando, porque a gente vê também muitos orientais existentes, principalmente na nossa região aqui, né? Suzano Mogi é meio filial do Japão, né? Não é? Terra do caqui. Japão e Líbano, as colônias são fortes aqui, né? Muito forte. Italiano também, Suzano, enfim, as colônias sendo representadas de uma maneira geral. Esse espetáculo Cartas Libanesas, você falou que você foi para o Líbano. Você se apresentou no Líbano com ela. Foi uma experiência incrível. Eu fui para lá a convite do consulado libanês, da embaixada brasileira, e a versão monólogo, né? A gente recebeu o convite de poder ir para lá. Eu fui apresentar, como eu disse, não falo árabe, então eu tive que fazer em inglês. Inglês eu consigo falar com fluência. Então eu fiz a peça lá e eu fiz o caminho inverso do meu avô, né? Porque o meu avô veio de lá e ficou aqui e não mais voltou. Eu saí daqui, eu nunca imaginei que uma peça ia me fazer ir para a terra do meu avô, né?
E foi uma apresentação linda, assim, cheio de memórias e nostalgias. Depois eu tive a possibilidade de ir para a aldeia da minha avó, que é em Darbastar, que é a mesma aldeia da família Francis, daqui de Suzano, que do Nazir, enfim, todos têm lá o elo com essa aldeia. Parece que muitas das pessoas que vieram para Poá, libaneses, né, que vieram para Poá, Suzano e Mogi, vieram dessa aldeia. Inclusive o Morris tem um vinho que tem um nome, não tem? Também, sim, sim. Bom exato. vinho do é bom. Morris. Já provei também. Bom vinho do Morris. Então foi muito bom poder ter ido para lá. Foi onde a aldeia da minha avó, a casa da minha avó. Eu nunca imaginei que a peça pudesse fazer isso para mim. E foi lindo. Isso foi já faz um tempo, olha, já faz 2017, eu acho. E eu recebi o convite para poder voltar com a peça agora a nova versão, né? Infelizmente, por conta dos acontecimentos atuais, está um pouco suspenso. A gente está esperando para ver o que vai acontecer por lá e também buscando apoio para isso, que vem triste, da embaixada, né, é muito triste. Falam que Líbano é a fênix do Oriente, mas uma hora ela cansa de renascer, porque é muito difícil isso. E a isso, brutalidade, né? de quem está no poder, né? Será que as pessoas não cansam de brigar, não cansam de destruir pessoas, destruir... Né? Eu acho isso uma imbecilidade tão grande, mas... Infelizmente é cíclico, no sentido que sempre está acontecendo, sempre tem pessoas são obrigadas a sair de suas casas, né? Eu acho triste porque muita gente morre nisso tudo, né? E pessoas que não têm nada a ver com isso acabam se envolvido, uma bomba cai e você acaba sendo ferido diretamente. E não só pela bomba, mas por fome, por condições possíveis, né, de uma vida. Então isso eu acho realmente muito triste que está acontecendo. Eu não falei, mas esse menino também é garoto propaganda. Sou? Não é? É? Você fez várias propagandas. Ah, sim, fiz. Eu pensei, o que eu tô fazendo que eu tô sabendo? Não, mas fez vários. Já tem o currículo. Se eu for ler o currículo dele, dá aqui o podcast inteiro, o bate-papo. Mas você fez vários trabalhos. É divertido, eu fiz muita propaganda, de fato. Ultimamente tenho feito bem menos, na verdade. Eu acho divertido. Como é que você... talvez isso não foi diretamente essa pergunta, mas o fato de eu ter vindo de teatro me deu uma desenvoltura que me ajuda a lidar em diversos meios, né? Quando perguntar o que você gosta mais, teatro, televisão, eu gosto de tudo. Eu realmente gosto de tudo. Eu também gosto de tudo que eu faço. Então, isso é bom, né? Deixa a gente muito mais... Eu faço aquilo que eu gosto. É diferente. É isso. É isso. Não é isso? Isso faz uma grande diferença. Muita. E aí só o meu desafio é como eu ajusto o meu trabalho ao determinado meio, né? Então, no caso do comercial, eu tenho que fazer algo em 30 segundos e, né, falar sobre algo. Eu acho isso um desafio gigante e maravilhoso também, né? Como é que eu posso brincar com essa possibilidade? Assim como a televisão, também eu tô lá, no teatro eu sou rei no sentido que eu determino, vai o começo, eu vou até o fim, eu sei todo o caminho, né? Você é dono Faço o que eu quiser e mesmo com a plateia, às vezes gente espirrando, gente... Telefone que toca, celular, oh meu Deus, para com o seu celular. Enfim, tudo isso para mim é jogo, né? Agora, televisão e comercial, eu não tenho muito controle. Mas como que eu realizo da melhor maneira possível isso? Isso eu acho um desafio maravilhoso. Para ator, eu acho um desafio maravilhoso. Cinema você tem passagem? Eu fiz algumas participações. Talvez de todos é o que eu menos fiz e gostaria de fazer mais. Assim. Eu acho também uma delícia. Eu acho incrível como é que você resolve ou conta aquela história também, né? De maneira mais concisa. Porque a novela... são, sei lá, 200 capítulos, você fica quase um ano voltado para aquilo, né? Cinema, enfim, sei lá, 3 meses com preparação. Eu acho bonito como é que eu ajusto a minha atuação a esses diferentes meios, né? Eu gosto. Porque são mecanismos diferentes e o ofício não é tão simples quanto se parece. Não, nada simples. Mas a questão para mim maior, talvez seja menos no âmbito da atuação. E aí, sendo bem sincero, sem desanimar quem deseja ser ator... Não desanime. Não desanime, por favor. Mas eu acho que é como você lida com a instabilidade. Isso, para mim, é o mais difícil, né? Porque as pessoas têm a sensação de que, se estou numa novela, é como se fosse algo... Estou sendo bem sucedido, né? Eu estou ator agora na novela. Não quer dizer que eu sou o ator da novela, no sentido que é um momento daquilo da vida. E engloba a questão financeira,
Mas não só isso, né? Engloba os desejos, anseios, o que eu gostaria. Eu sempre acho, ou desejo, que o meu trabalho também possa ajudar ou contribuir para uma realidade, né? Então, também está nos meus anseios quanto ator / produtor, produzir ou fazer coisas que possam ajudar. No caso da imigração, do refúgio, né? Desigualdade social, enfim, tudo isso que eu possa, com a arte, propiciar, no mínimo, um pouco de uma reflexão. Porque eu brinco que a gente é muito pequenininho, assim, eu não vou mudar uma realidade. Mas se eu conseguir minimamente promover e provocar uma reflexão em quem assiste, uma sementinha foi plantada. O que cada um vai fazer com isso, aí já não é minha responsabilidade. Mas o papel da arte é um pouco esse lugar de espelho, né? De, você está vendo o que está acontecendo? E vai pelo lugar da emoção, né? Pelo lugar da pele, né? Sai da cabeça e vai para o coração. Então, esse eu acho que é um pouco a função, se é que dá para definir uma função, mas a função da arte ou do ator é um pouco esse lugar. Então, enquanto você sentir que está fazendo isso, está valendo a pena, siga. Mas é muito difícil, às vezes você acorda, não tem um trabalho, ou a questão financeira, ou trabalhar com a sua autoimagem, né? É difícil isso. Ou isso, a gente vê um vídeo que a gente vê o que está acontecendo agora no Líbano, ou o que acontece em qualquer outro país, e você não tem vontade de levantar da cama. E eu trabalho comigo, a minha matéria-prima sou eu, é a minha emoção, né? Então é difícil nesse sentido. É difícil. Sim. Muito difícil. Você, rede social, você gosta de rede social ou você é meio anti-rede social? Tem um meio do caminho ali? Tem Não, na verdade, eu uso as minhas redes sociais para trabalho. Para trabalho. Basicamente para trabalho. E mostrar cachorro. Só isso. Um ou outro. Não faço mais do que isso. 2 Goldens, Lindos. 2 Goldens, lindas, lindas, lindas. São meninas? São meninas, são meninas. Eu queria um, mas é muito grande, né? Daí é complicado. É grande, mas são ótimos. Mas você mora em apartamento? Não, na verdade, as Goldens são da família. Então, agora elas estão na casa da praia. Então, elas ficam lá, então não moram comigo diretamente. Senão eu não conseguiria. É difícil. Apartamento, eu acho injusto com as cachorras. E agora, inclusive, é lei que você não pode mais deixar o cachorro sozinho, abandonado o dia inteiro sozinho, né? Eu acharia injusto, porque como eu fico sempre ou viajando ou trabalhando fora, eu me sinto injusto com elas, né? De ficarem num apartamento sozinho, enfim, elas gostam de companhia. Mas sobre as redes sociais, para mim, elas são basicamente para isso, divulgar trabalho, porque eu sei que é um meio também de acesso, de comunicação, né? A minha questão maior é sobre a necessidade de sempre estar produzindo conteúdo, isso para mim eu acho um tanto maçante, e também sobre a invasão de privacidade, isso para mim é um pouco caro, assim. A minha profissão, sim, todo mundo está vendo, liga a TV, pode ver e tal. A minha vida privada, eu gosto de dedicar às pessoas que me são próximas, ou caras, ou de quem eu amo. Não tem a necessidade de dizer toda hora o que eu tô comendo, com quem que eu tô, a hora que eu acordei. Tá vendo? Isso eu acho um pouco mais preocupante. Eu te entendo perfeitamente. Muito. Você é bom de cozinha? Você Adoro cozinha? cozinhar. Adoro. Então você vai levar daqui hoje, tem um carinho aqui da Bifum, que é a nossa parceira aqui no programa. Eu não sei se você já conhece esse macarrão de arroz. Adoro macarrão de arroz, sim. Arroz e água. Esse Bifum aqui, ele tem feito sucesso, porque não tem conservante, não tem absolutamente nada, né? E daí as pessoas, como é que é? Eu falo sempre, siga a orientação da receita. Não deixa um minutinho a mais ou um minutinho a menos, porque dá errado o negócio. E tem aqui, inclusive, como preparar o Yak Bifum, que aqui na nossa cidade, né, e todos os eventos de sucesso aqui da colônia, tem o Yak Bifum, que é o yakisoba tradicional do macarrão, e você vai levar esse lamen de carne também de macarrão de arroz. Adorei. Você mora sozinho, você deve se virar bem. Adorei, eu adoro cozinhar, e por ter sido criado em Mogi, tenho muitos amigos japoneses, então sempre ia no Yakimatsuri, as festas todas, então gosto demais, que bom. Ele tem uma prima chata, vai ficar brava comigo? Mentira, Sil, você não é chata, né? Muito obrigado. Esse carinho Muito obrigado pra você. A Sil não é chata, eu tô zoando, porque a primeira coisa que eu falei pra ele quando ele chegou aqui, eu falei assim, a Silvana Navajas, ela vai brigar comigo porque eu não avisei ela que ele viria aqui. E de água, você é bom tomar água? Bebo muito também. Você ia falar alguma coisa da Sil? Não, é só uma prima amada mesmo, muito obrigado.
E ela vai ficar feliz que eu tô aqui. Ela queria muito que ele viesse, né? Mas eu também queria. Mas daí ele estava enrolado com um monte de outras coisas, né? E não deu. Água, você é bom de beber? Bebo muito. Então você vai levar essa squeeze, hidrate suas ideias. Um menino de ideias já bem hidratadas. É um carinho do Sicredi para todo mundo que passa por aqui, para você levar como lembrança desse nosso bate-papo gostoso. Muito obrigado. Você, então... Posso deixar aqui? Pode deixar. Próximo passo é você concluir a novela, evidentemente, e depois... Só depois voltar para o teatro. A novela ela toma muito tempo mesmo, né? E agora, como tenho a Ana Cecília, minha parceira querida, junto, então a gente, quando era monólogo, dependia mais de mim, né? Eu podia viajar para qualquer lugar e ainda sigo fazendo ele também. Eu adoro fazer. Gosto demais de monólogo, gosto demais de fazer essa relação direta com o público. Mas agora, por conta da novela, das gravações, a gente fica um tempo muito tomado mesmo, assim, né? É mais difícil. Então a ideia é que a gente, quando acabar a novela, a gente vai fazer uma turnê com o espetáculo Cartas Libanesas Ayuni, poder viajar. Por isso que eu falei, desejo trazer aqui para Suzano. Então 2027 você tem que estar por Suzano, porque o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré está sendo reformado. A previsão de entrega é em dezembro de 2026. A gente sabe que existem atrasos, então é muito provável que início de 2027, provavelmente o teatro já esteja aí entregue. Quem sabe vem Eduardo Mosseri e Ana Cecília Costa. Seria uma alegria. Reestrear. Seria lindo. O Dr. Armando de Ré. Só falar, eu já assino agora, para mim já tá certo. José Luiz Spitt, o nosso secretário de Cultura. Aí o recado direto para você Por trazer favor. O espetáculo aqui para Suzano. Eu vou ficar muito feliz também de ver que a colônia possa ter acesso a isso tudo e que a gente possa te prestigiar pessoalmente aqui no espetáculo. Vou adorar. E também eu acho importante que é a história também da nossa região, né? Contar um pouco isso, assim. É a história do nosso povo, mas a história da nossa região. E eu acho triste daquele que não sabe a sua própria história. Então o teatro também pode ter essa função de resgate, de memória, de história, daqueles que ajudaram a construir as nossas cidades. Então essa peça também tem essa função celebrativa. Vamos trazer para a Suzane? Pronto, já estou pronto. Já estou com a minha malinha pronta. De cacheiro viajante. Exatamente. Eu não sei como te agradecer, né? Mas já, sim, bate-papo. eu podia ficar falando aqui um bom tempo. Horas e horas, delícia. Eu tenho certeza. Obrigado, Gil. Muito boa a sua condução também, deixa a gente à vontade. Obrigado. Fala fácil. Querido. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho uma pautinha aqui que eu fiz, mas claro que eu não sigo nada. Né? A conversa é essa, né? A conversa é essa, né? A gente muda o rumo das coisas, volta. A vida da gente não é assim? Sim, o tempo uma hora todo. Você tá aqui, sim. Uma hora você tá lá, depois você retoma. Sou cruzado por pessoas, histórias. E eu acho que o nosso, pelo menos o meu papo aqui, eu procuro levar dessa maneira para que a gente consiga atravessar aí alguns assuntos pertinentes à sua vida. Claro que tem muito mais, você fez muito mais espetáculos, você fez muitos outros trabalhos, foi premiado, inclusive, em vários espetáculos. Sim. Não é? E é isso, a grandeza do ator é essa, a gente trabalha para que as pessoas vejam. A gente trabalha pelo aplauso porque a gente gosta, não, mas aplauso não sustenta. Não paga conta. Mas eu também a gente trabalha para o encontro. Eu sempre fico pensando sobre isso, assim, de poder cruzar com pessoas, de poder encontrar pessoas, dividir vidas, enfim. De novo, isso também não paga conta, mas deixa a vida um pouco melhor. Acho que a gente sai com um pouquinho de cada história do outro na gente. Então, e eu acho que você é extremamente egoísta de não usar suas redes sociais para gravar essas coisas lindas que você pode, inclusive, ajudar as pessoas a se posicionarem mediante a profissão, que não seja de ator, que seja de advogado, de dentista, arquiteto, enfim, porque o teu conhecimento de vida, a tua história de vida pode servir, sim. Serve. Sim. Eu tenho certeza que esse nosso papo de hoje vai servir para muita coisa. Tomara. Para muita gente. Assim seja. Eduardo Mosseri, aqui comigo, ator de uma trajetória brilhante. Quero muito te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gil. Muito obrigado. Tchau, tchau.